Existem 3 sinais, e apenas 3, que Joseph Murphy considerava provas quase infalíveis de que uma pessoa está sendo sabotada pelo próprio subconsciente, sem perceber, em áreas inteiras da própria vida, não apenas no dinheiro, mas nos relacionamentos, na saúde, nos sonhos que foram silenciosamente abandonados ao longo dos anos. E o mais perturbador desses 3 sinais é que, quando presentes, eles quase nunca são interpretados corretamente. As pessoas os racionalizam, os explicam com desculpas plausíveis, os atribuem a azar, a circunstâncias externas, a falta de tempo. E enquanto continuam explicando esses sinais dessa forma, elas continuam, sem saber, alimentando exatamente o mecanismo que as mantém presas. Eu vou te mostrar os 3, um por um, com profundidade, porque reconhecer apenas um deles já pode ser o início de uma mudança real na sua vida. Antes de entrar nos sinais específicos, preciso explicar algo que Murphy considerava fundamental para entender por que esse tipo de sabotagem acontece. O subconsciente, segundo seus ensinamentos, não trabalha para te fazer feliz. Ele trabalha para manter coerência entre sua vida externa e a imagem interna que você tem de si mesmo, formada há décadas, muitas vezes na infância, através de palavras repetidas por pais, professores, experiências marcantes que moldaram uma crença sobre quem você é e do que você é capaz. E quando qualquer área da sua vida, seja um relacionamento, uma oportunidade profissional, um sonho antigo, começa a se mover na direção de superar essa imagem interna antiga, o subconsciente, fiel ao seu papel de guardião da coerência, encontra formas de puxar você de volta. Não porque ele quer te prejudicar, mas porque ele genuinamente acredita, dentro da sua lógica limitada e protetora, que manter você dentro dos limites conhecidos é mais seguro do que permitir uma expansão para um território desconhecido, mesmo que esse território desconhecido seja objetivamente melhor. Primeiro sinal: o alívio secreto quando algo bom desmorona. Este é, segundo Murphy, o sinal mais difícil de admitir, porque ele contradiz diretamente a narrativa consciente que a maioria das pessoas tem sobre si mesma. Preste muita atenção nisso. Quando um plano bom, uma oportunidade real, um relacionamento promissor, cai por terra, inesperadamente, por qualquer motivo, qual é a sua reação emocional mais honesta? Não a que você diz em voz alta para os outros, mas a que você sente, silenciosamente, nos primeiros segundos, antes de qualquer racionalização consciente entrar em ação. Se, junto com a decepção esperada, existe também uma pontada de alívio, um relaxamento estranho nos ombros, uma sensação quase de ainda bem, agora posso voltar ao normal. Isso é um sinal claro, segundo Murphy, de que uma parte de você não estava, de fato, pronta para viver aquela realidade nova, mesmo que a mente consciente desejasse profundamente que ela acontecesse. Murphy contava sobre um caso que o marcou profundamente ao longo de sua prática, envolvendo um homem que vinha tentando, havia anos, conseguir uma promoção específica dentro da empresa onde trabalhava. Ele se preparava, estudava, se voluntariava para projetos extras, fazia tudo o que estava ao seu alcance conscientemente. E quando, finalmente, depois de um processo seletivo interno longo e desgastante, ele foi informado de que outro candidato tinha sido escolhido no lugar dele, esse homem relatou a Murphy algo que o próprio homem considerava vergonhoso admitir. Por trás da frustração genuína e da decepção real, havia também, inegavelmente, uma sensação de alívio, como se um peso enorme tivesse sido retirado de cima dele. Murphy perguntou, com calma, sem julgamento nenhum na voz, alívio de quê, exatamente? Se essa promoção era o que você mais queria, e o homem, depois de um longo silêncio desconfortável, admitiu, alívio de não precisar, de fato, assumir uma responsabilidade maior, liderar pessoas, ser cobrado num nível que ele nunca tinha experimentado antes e que, no fundo, ele temia profundamente não conseguir sustentar com competência. Esse alívio, segundo Murphy, não era covardia nem fraqueza de caráter. Era o subconsciente revelando, através de uma reação emocional impossível de fingir, que a promoção representava uma mudança de identidade maior do que a mente consciente do homem estava disposta a admitir abertamente.
E o perigo real não está em sentir esse alívio ocasionalmente, o que é humano e compreensível. O perigo está em nunca reconhecê-lo conscientemente, deixando que ele opere nos bastidores, ano após ano, sabotando repetidamente cada oportunidade parecida que surgir no futuro, sempre com uma explicação externa plausível para justificar cada perda. Não era o momento certo. Provavelmente tinha algo melhor por vir. Talvez não fosse tão bom assim mesmo. Segundo sinal, a companhia que confirma sua pequenez. O segundo sinal envolve algo que Murphy observava com frequência e que a maioria das pessoas nunca examina conscientemente. Quem são as pessoas com quem você mais se sente confortável, relaxado, sendo você mesmo, e o que exatamente essas pessoas esperam, silenciosamente, que você continue sendo. Murphy explicava que existe uma tendência humana profunda de buscar, sem perceber, relacionamentos que confirmem a imagem que já temos de nós mesmos, mesmo quando essa imagem é limitada, pequena, aquém do nosso potencial real. Porque relacionamentos que confirmam essa imagem antiga não exigem nenhuma mudança de identidade, nenhum desconforto de crescimento, nenhuma reavaliação dolorosa de quem somos. Eles são, emocionalmente, o caminho de menor resistência. E aqui está o sinal específico de sabotagem. Se, toda vez que você tenta crescer, mudar, tentar algo novo, buscar um padrão de vida diferente, você sente uma resistência sutil, não hostil, quase carinhosa, vindo de pessoas próximas, comentários como "você não precisa se estressar tanto assim. Por que mudar o que já está funcionando? Tem certeza que vale o risco?" Vindos repetidamente no não da pune vida. Murphy contava sobre uma mulher que decidiu, depois de anos hesitando, começar um pequeno negócio próprio, algo que ela sonhava havia muito tempo. E notou que, à medida que o negócio começava a crescer de forma consistente, ela se sentia cada vez mais distante emocionalmente de um grupo específico de amigas de longa data, não porque elas tivessem feito algo hostil diretamente, mas porque cada conversa sobre o crescimento do negócio era recebida com um silêncio estranho, ou com comentários sutilmente minimizadores. "Ah, que bom, mas não esquece de descansar, viu?" Ditos repetidamente, quase como um lembrete constante para ela não se afastar demais do nível em que todas elas ainda estavam. Murphy explicou a ela que isso não significava necessariamente que essas amizades fossem tóxicas ou deveriam ser abandonadas. Significava que ela precisava estar consciente desse mecanismo, reconhecendo quando um comentário bem-intencionado estava, na prática, funcionando como um puxão sutil de volta para a zona antiga, e decidindo, conscientemente, não deixar que esse puxão determinasse suas próprias escolhas. O ponto central desse segundo sinal não é que você precisa cortar relações imediatamente. É que você precisa observar, com honestidade, se as pessoas mais próximas de você, de forma consistente, celebram genuinamente seu crescimento, ou se, de alguma forma sutil, sempre encontram um jeito de te lembrar dos seus limites antigos. Porque, segundo Murphy, é praticamente impossível expandir sua própria identidade enquanto permanece cercado, constantemente, por vozes que só reconhecem e validam a versão pequena que você está tentando deixar para trás. Terceiro sinal. O corpo que reage antes da mente admitir. O terceiro sinal é, talvez, o mais físico e o mais fácil de racionalizar com explicações médicas ou circunstanciais plausíveis, o que o torna, segundo Murphy, particularmente perigoso de ser ignorado. Preste atenção em quantas vezes, exatamente nos momentos que antecedem um passo importante em direção a algo que você mais deseja, seu corpo apresenta algum tipo de reação. Um cansaço súbito e desproporcional, uma dor de cabeça inexplicável, uma gripe que aparece bem na semana da apresentação importante, uma insônia repentina na noite anterior a uma decisão significativa. Murphy não estava descartando causas médicas legítimas. É importante deixar isso claro. Ele estava chamando atenção para um padrão específico. Quando esse tipo de reação física acontece de forma repetida, sempre no mesmo tipo de contexto, sempre próximo a momentos de avanço real em direção a algo importante, existe uma probabilidade real de que o corpo esteja expressando, de forma somática,
uma resistência que a mente consciente ainda não conseguiu verbalizar ou admitir abertamente. Murphy relatava o caso de um jovem músico que, toda vez que tinha uma audição importante marcada, uma oportunidade real de avançar significativamente na carreira que dizia desejar mais do que qualquer outra coisa, desenvolvia, sem falta, algum tipo de mal-estar físico nos dias anteriores. Enxaqueca, dor na garganta, uma tensão muscular que dificultava até mesmo segurar o instrumento com conforto. Ele já tinha consultado diversos médicos, que não encontravam nenhuma causa física recorrente que explicasse esse padrão tão específico e tão bem cronometrado. Quando conversou com Murphy sobre isso, a princípio resistente à ideia de que pudesse haver algo psicológico por trás de sintomas tão fisicamente reais, ele acabou admitindo, ao longo da conversa, um medo profundo e nunca verbalizado de decepcionar o pai, que também tinha sido músico e nunca alcançado o sucesso que sonhava, e que, segundo a percepção do próprio jovem, secretamente esperava que o filho também não conseguisse, como forma inconsciente de validar a própria história de limitação. Murphy explicou que o corpo, em muitos casos, comunica aquilo que a mente consciente ainda não está pronta para admitir verbalmente, porque admitir certos medos em palavras exigiria enfrentá-los diretamente, algo que a psique, por vezes, ainda não está preparada para fazer. E o sintoma físico, nesse contexto, funciona quase como um mensageiro desajeitado, tentando comunicar uma resistência interna profunda através do único canal disponível naquele momento. A solução, segundo Murphy, não era ignorar os sintomas físicos, nem tampouco tratá-los exclusivamente como psicológicos, sem investigação médica adequada, que continuava sendo essencial. A solução era adicionar a investigação médica responsável, uma investigação emocional honesta. O que exatamente esse momento específico, esse avanço específico, representa para mim? E existe algum medo relacionado a isso que eu ainda não verbalizei nem para mim mesmo? O que fazer quando você reconhece um desses sinais? Reconhecer qualquer um desses 3 sinais em si mesmo, segundo Murphy, já é, sozinho, mais da metade do trabalho necessário para começar a desativá-los, porque a sabotagem subconsciente depende fundamentalmente do fato de operar na escuridão, sem ser observada, sem ser nomeada. No momento em que você nomeia conscientemente o alívio secreto diante de uma perda, no momento em que você observa conscientemente o padrão de comentários minimizadores vindos das pessoas mais próximas, no momento em que você conecta conscientemente um sintoma físico recorrente a um contexto emocional específico, você já retira desse mecanismo boa parte do seu poder automático e invisível. Murphy recomendava um exercício simples para consolidar essa observação. Mantenha, por algumas semanas, um pequeno registro, seja num caderno, seja nas notas do celular, de qualquer momento em que perceber um desses 3 sinais acontecendo, não para se julgar, não para se criticar por estar sabotando a própria vida, mas para começar a enxergar, com dados reais e concretos, o padrão específico que se repete na sua própria experiência. Porque, segundo Murphy, é exatamente esse tipo de observação consciente e sustentada, feita sem julgamento severo, que gradualmente enfraquece a força automática desses mecanismos, permitindo que, aos poucos, você comece a agir de forma diferente diante deles, escolhendo conscientemente não deixar que o alívio secreto, a companhia limitante ou o sintoma físico recorrente continuem determinando, nos bastidores, o tamanho da vida que você permite a si mesmo viver. Se você reconheceu algum desses 3 sinais na sua própria vida enquanto assistia a esse vídeo, inscreva-se no canal, porque toda semana eu trago mais desses padrões de sabotagem subconsciente que Joseph Murphy identificou ao longo de décadas observando pessoas reais. Padrões que, uma vez nomeados, começam a perder o poder silencioso que exerciam sobre suas escolhas. E comente aqui embaixo qual dos 3 sinais mais se pareceu com algo que você já viveu: o alívio secreto, a companhia que confirma pequenez ou o corpo que reage antes da mente admitir. Só de escrever isso, você já está dando o primeiro passo consciente para parar de repeti-lo no automático.